Você faz parte dos sonhos de Deus. Deus sonhou com você. Deus tem planos a respeito da tua vida. E você, irmão, nasceu para ser um louvor para Deus. Você foi projetado, você foi criado para ser o melhor de Deus. Quando Ele fez você a imagem e a semelhança dele, Ele não estava de brincadeira. Ele queria que você fosse o melhor. E Ele olhou para toda a criação dele. Ele olhou para toda a criação. Olhou para o animalzinho e falou, não vou fazer o homem e a imagem e semelhança do animal. Olhou para a planta, não vou fazer a imagem e semelhança da planta. Olhou para tudo no universo, não vou fazer igual a ele uma estrela, não. Eu quero que ele se sinta amado e eu vou fazer ele a minha imagem e a minha semelhança. Amém, irmãos? Os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem a teu respeito são grandes, são tremendos. E você deve trabalhar realmente para que esses sonhos se cumpram na sua vida. E você deve observar sempre se o que está acontecendo na sua vida é um plano de Deus ou um plano do diabo. Amém, irmãos? Outro dia a irmã veio até falar comigo que ela não gosta muito. Ah, pastor, mas que eu tô meio até chateado. A irmã tá começando a vir na igreja e tal. Tô até meio chateada. Que essa igreja fala muito do diabo. Não, nós falamos muito é de Deus. Amém, irmãos? Só que nós precisamos alertar as pessoas contra as ciladas de Satanás. Amém, irmãos? E hoje os seus olhos vão se abrir. Você vai ficar mais forte enquanto que eu estiver pregando, ensinando a palavra de Deus. O seu espírito vai ganhar um brilho maior, uma força maior. Você vai se sentir mais poderoso no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. O título é Não se entregue a quem está derrotado. Amém? Vamos ler. Leia atentamente. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. E porque o diabo vive pecando desde o princípio. Amém? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do... Amém. Continue lendo. E agora leia. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Despojar é tirar, é tomar. Amém? E no caso, o que Jesus tomou? Potestades e principados, a autoridade que o diabo tinha sobre a humanidade, sobre uma vida de destruir, de matar, de roubar. Amém, irmãos? Então o diabo, porque nós estávamos no pecado, porque nós não conhecíamos a Cristo, porque Adão nos vendeu a Satanás, no dia que Adão deixou o diabo entrar no Éden lá, o dia que Adão deixou o diabo entrar na terra, no mundo, o Satanás tinha o poder de matar, de roubar, de destruir. Por isso que nós morremos. Aí o que acontece? Quando Jesus estava lá em cima da cruz, com as mãos pregadas, ele estava tomando da mão do diabo a autoridade que o diabo tinha sobre a vida das pessoas. Continua lendo. Conforme esses versículos, Jesus destruiu as obras de quem? Do diabo, despojou-o de seu poder e triunfou sobre ele. Uma vez que as obras de Satanás foram desfeitas e ele foi despojado de seu poder, segue-se que Satanás é o inimigo que mesmo? Derrotado. Irmãos, nós caímos às vezes na mentira de Satanás, em que ele diz, vem lutar comigo, vem que eu vou te enfrentar. Ele fala, eu estou enfrentando você. E nós caímos na mentira do diabo e começar a lutar contra ele. Começamos a tentar dar socos e murros e começamos às vezes a fazer muita oração, aquela oração cumprida às vezes, aquela oração que a gente está lutando. Ah, pastor, eu estou numa luta espiritual. Nós caímos nessa besteira e encaramos o diabo de igual para igual. Só que nós falhamos quando nós fazemos isso. A nossa derrota está quando nós olhamos o diabo de igual para igual.
Porque, na verdade, quando Jesus desfez as obras do diabo, quando Jesus despojou a autoridade que Satanás tinha, ele tirou a autoridade que ele tinha, ele deixou para nós o inimigo completamente o quê? Derrotado. Olhar para Satanás de igual para igual, pastor, eu acho que eu não vou aguentar essa tentação. Tentação que está forte, pastor. Olha, mas que tentação, você está olhando errado. Você não está olhando de acordo com o que a Bíblia Sagrada diz. Pastor, o senhor tem que orar por mim, pastor, porque essa tentação está tão forte que eu não vou resistir. Pastor, eu estou desistindo, eu estou pensando em desistir de ser crente. Eu estou pensando em desistir de ser de Jesus. Pastor, olha, me bateu um nervosismo, me bateu uma ira, uma raiva, que eu pensei em pegar um pedaço de pau, dar na cabeça daquela pessoa e desistir de tudo, pastor. Porque aquela pessoa está me tentando, o diabo está usando ela. Irmão, vou falar para você. Você está olhando o inimigo de igual para igual e está esquecendo o que Jesus fez na cruz do Calvário. Você não precisa desistir de ser de Jesus. Você não precisa desistir das coisas de Deus por causa da tentação forte que você está passando. Você só tem que lembrar a Satanás que ele está o quê? O triunfo na folha de novo. Vamos na folha? O triunfo de Jesus foi o nosso o quê? Triunfo. A sua vitória foi a nossa vitória. Ele não fez nada por si mesmo, mas fez tudo por nós. Venceu Satanás por nós. Despojou do poder por nós. Destroçou as suas obras por nós. Derrotou. Irmão, presta atenção. Jesus já existia na forma de Deus, assentado com o Pai. Jesus, ele era a pedra espiritual que as pessoas bebiam antes dele descer em carne e osso. Jesus já existia, ele pré-existia, antes dele se manifestar em carne. Mas a Bíblia diz em Filipenses que ele se despojou da prerrogativa dele de Deus, ele tirou a roupa dele de Deus e vestiu a roupa de homem. E veio em carne para sofrer naquela cruz. E depois, ao terceiro dia, ressuscitar. Por que ele deixou a glória dele, a glória que estava com o Pai, para vir aqui na terra? Ele queria dar um passeiozinho, ele estava de férias? Ele veio fazer alguma coisa por nós. Ele viu que estávamos condenados. Ele viu que não tínhamos jeito. Todas as vezes, Satanás tinha vencido o homem, tinha derrubado o homem. Todas as vezes, Satanás tinha enganado o homem e feito ele pecar. Ao ponto de uma vez, Deus até pensar em acabar com tudo através do dilúvio. Mas o Noé achou graças diante dos olhos do Senhor. E várias vezes Deus se indignava, ao ponto de, por exemplo, ele ter que destruir Sodoma e Gomorra por causa da maldade que estava lá. Satanás sempre tinha vantagem em cima do homem. E Jesus falou assim, o homem é a minha criação. É o meu bem precioso. Eu vou lá para poder defender do seu inimigo. E quando Jesus veio, ele venceu o Satanás na cruz do Calvário e deixou o inimigo completamente derrotado. Por quê? Diga, foi por mim. Você tem que crer que Deus estava pensando em você. Uma pessoa falou uma certa vez, a mulher dele virou e falou assim, estava passando uma luta, aí eles falaram assim, vamos buscar Deus. A mulher falou, né, para o marido, vamos buscar Deus. Aí o marido deu aquela brilhante resposta, Deus deve estar ocupado demais para poder me atender. Veja bem, Deus pode ouvir quantas orações ao mesmo tempo? Quantas orações ele pode ouvir ao mesmo tempo? Todas. Ele tem poder para isso? Tem. Isso significa que ele tem poder também para ter pensado exatamente em você o dia que Jesus estava vencendo o diabo na cruz do Calvário. Foi por você, especialmente. Especialmente. Tudo foi por nós. Diz assim, em negrita agora, né? Mas Satanás, que foi o quê? Vencido, conserva Jesus através do seu corpo, que é a igreja, em que, irmãos?
em cativeiro. Aquele que foi derrotado amarra o seu próprio mestre, a igreja. De acordo com o Novo Testamento, foram dados à igreja poder e autoridade sobre um Satanás já o quê? Vencido. Irmão, olha só. Pastor, eu vou agora me levantar e vou embora, que aqui está escrito que Satanás domina sobre Jesus. Está escrito isso aí? Tá. Está escrito aí que Satanás domina sobre Jesus. Através do corpo dele, que é a sua o quê? Igreja. Não está falando que exatamente Jesus foi vencido, ou que o diabo tem exatamente domínio sobre Jesus, mas sobre o corpo de Cristo. Quando é que Satanás tem domínio sobre Jesus, ou melhor, sobre o corpo de Cristo? Quando você diz que não vai conseguir vencer a tentação, e que Satanás te venceu, você está dizendo que o diabo dominou a Jesus. Você entende que você é membro do corpo de Cristo? Você entende que você faz parte do corpo de Cristo? Vem cá, divino, de novo. Segura o meu braço aqui. Isso. O divino está me mantendo cativo. Só porque ele segurou o meu braço, ele está me impedindo de eu ir aonde que eu quero. Obrigado. Deus abençoe. Só porque ele segurou o meu braço, ele está impedindo de eu fazer o que eu quero. O meu membro foi detido. Ou seja, o meu corpo inteiro ficou paralisado. Mesma coisa com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quando a igreja não consegue crescer ou prosperar, quando a igreja de Cristo não consegue vencer as tentações, quando a igreja de Cristo não consegue vencer o mal, Satanás está vencendo o corpo de Cristo, ou seja, está vencendo a Cristo. Será que Jesus está a favor disso? Claro que não. Diga, eu sou membro do corpo de Cristo. Creia nisso. Continua lendo para você entender mais. Você ainda pode se sujeitar a Satanás? É a pergunta, né? Não. Levante-se e saia desse cativeiro. Confesse que você é um vencedor. Então, cuide de reter firme a sua confissão, porque fiel é o que prometeu. Conforme Hebreus 10, 23. Mantenha a sua confissão na palavra de Deus. A tentação está forte, você está pensando, meu Deus, eu acho que eu vou fazer uma besteira. Eu estou quase fazendo uma besteira, eu não vou aguentar essa tentação. Essa tentação está muito forte. Em vez de fazer assim, simplesmente olha para isso aí. Confesse o que já aconteceu. Satanás, eu tenho uma coisa para te dizer. Você está derrotado. No final das contas, independente do que eu estou passando hoje, independente se a tentação é forte, independente das armadilhas que você tem arranjado, no final das contas eu vou sair ganhando porque Jesus já te venceu. E você vai sair mais do que derrotado. Você tem que manter firme a sua confissão. Confessar o que a palavra diz, não o que você está sentindo. Mas pastor, eu sinto que as cadeias do inferno estão me prendendo. Para com isso, irmãos. Você está simplesmente deixando o inimigo passar a perna em você. Porque se você olhasse para a palavra, você veria, diabo, você está derrotado, você pensa que você vai conseguir alguma coisa? Eu rio de você, Satanás. Vou dar gargalhada de você. Porque, na verdade, era para você deixar o demônio de castigo lá no cantinho. Mas você, às vezes, por causa daquela tentação forte, você agacha naquela posição e deita no chão naquela posição de criança, bota o dedo na boca e fala, eu não aguento, eu não posso. Irmão, veja bem, você está deixando o inimigo enganar você. Você é membro do corpo de Cristo. Você não pode deixar o inimigo fazer isso com você. Demônio, é você que vai ficar no cantinho de castigo e não eu. Você se prende no quarto e fica preso lá com a luz apagada e fica lá ouvindo aquelas músicas de gente que perdeu a esposa e... E aí você fala, e a tentação está muito forte. Você tem que crer em Deus, irmão. Crer no que a Bíblia diz. Satanás, você está derrotado.
Não tem tentação que você possa fazer que consiga me vencer. Pastor, mas porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Realmente eu não sei, mas eu considero que a Bíblia Sagrada é verdade. E quando eu considero que ela é verdade, eu tenho coragem de dizer para você que a palavra de Deus é a verdade que você precisa. Amém? Mesmo sem saber o que você está passando. Tudo bem, irmãos? Amém? Pode continuar? Sim ou não? Então diz assim, ó. Todo crente pode se tornar logo o quê, irmãos? E o quê? Dominador de quem? Diga, eu domino sobre Satanás. Diz mais assim, pois Jesus, ao ressuscitar, deixou Satanás para trás, eternamente vencido. Lembre-se sempre que Satanás é um inimigo eternamente vencido. Lembre-se de Satanás como aquele de quem Jesus e você, em nome de Jesus, tem domínio e autoridade. Ah, pastor, mas é porque está me amarrando de um lado, está me imprensando do outro, a tentação está muito forte. Você está se lembrando de Satanás da maneira errada. Você tem que se lembrar dele como inimigo completamente vencido. Você tem, ao visualizar o diabo, você não tem que visualizar aquele capeta que está fazendo muita coisa para você cair. Você tem que visualizar um que já perdeu. No final das contas, apesar dessa tentação, apesar dessa tribulação, no final das contas, eu tenho a vitória garantida, não pelo pastor Uriel, mas pelo Senhor Deus. Eu tenho a vitória garantida por Ele. Eu domino sobre Satanás. Se você está deixando o diabo tirar você da presença de Deus, se você está deixando ele levar você para longe de Deus, cada dia você está menos santo, cada dia você estuda menos a Bíblia, cada dia você ora menos, cada dia você está aceitando uma enfermidade ou outra, está aceitando uma doença, está aceitando o mal, está aceitando um problema, está vivendo como se Deus não existisse, e apesar de estar na igreja, você já não crê que ele possa fazer mais nada por você, você está enxergando Satanás da maneira errada, você está enxergando ele como quem está desviando você da presença de Deus. Você tem que enxergar ele como quem você domina sobre ele. Demônio, você não vai fazer aqui nada que você quiser. Você vai fazer uma única coisa, para o cantinho de castigo. Amém? Diga, Satanás, para o canto de castigo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E muito mais para ele do que isso. Manda ele para o inferno logo, amém? Manda ele cair de cabeça lá e ele vai ter que obedecer, porque você domina sobre ele. Gostaria que você enchesse a boca e falasse com bastante prazer assim. Diga, eu sou um filho de Deus. É bom falar isso, né? Porque é verdade. Se fosse uma mentira, você sentiria alguma coisa arranhando dentro de você. Mas é verdade. E como é que... Agora diga com prazer, com o mesmo prazer. Diga, eu sou membro do corpo de Cristo. Antigamente tinha aquele negócio da Lecoque, né? Aqueles policiais que mandavam matar. Aí um cidadão estava lá na roda de amigos. Ele até falava com orgulho. Não mexe comigo não, porque... olha lá, ó, eu sou deles lá. Sou membro. Tem gente, antigamente, quando não se conhecia muito a Deus, que estava uma onda de feitiçaria, de macumba, né? Eles falavam assim, não mexe comigo que eu ponho o teu nome lá no terreiro. Eles falavam assim, hoje você está tendo entendimento da palavra, você pode dizer, Satanás, não mexe comigo que eu sou membro do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Ei, irmão, você tem que sentir esse orgulho é um orgulho santo. É um orgulho de Deus. Ele tem orgulho em saber que você está entendendo quem você é em Cristo. Diz mais. Se alguém está em quem, irmãos? Em Cristo, nova criatura é. 1 Coríntios, né? Somos positivamente feitos novas criaturas em Cristo. Tornamo-nos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Diga, eu sou membro de Cristo. Diga, eu sou o corpo de Cristo. Portanto, conforme esses versículos, nós nos tornamos o que Cristo é. Estamos nele. Ele confirmou isso quando disse, o que ele disse?
aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Temos agora autoridade de fazer as mesmas obras que Jesus fez, fazendo-as em seu nome. Esse Efésios 5:30 diz: vós sois o seu corpo. Você é o corpo de Cristo. Você é o próprio corpo daquele que é poderoso, daquele que criou os céus e a terra. Você é membro desse corpo. Você tem que entender aonde é que você foi colocado. Aqueles que estão em Cristo Jesus são novos, são feitos novas criaturas. Mas pastor, é porque o senhor não conhece a minha vida. Eu fiz isso, pastor, o diabo já me usou muito. O diabo já fez muita maldade através da minha vida. Irmão, se você era instrumento do diabo no passado, você tem que entender agora, você em Cristo é uma nova criatura. Você nasceu e você nasceu de novo, você agora é membro do corpo de Cristo. Você faz parte desse corpo. Ele confirmou essa palavra quando ele disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará o quê? Maiores. Como que um ser humano, o comedor de arroz e feijão, como é que uma pessoa pode fazer os mesmos milagres que Jesus fez? Ora, é simples, ela se tornou membro do corpo de Cristo. Jesus, ele precisa de alguém para poder operar. Você é um membro dele. Quando você entra numa sala que tem uma pessoa doente, e você, em vez de você se apiedar dela, fala: oh, ai, coitadinho de você. Você fala assim: olha, eu sou o próprio Deus aqui, junto de você. Não sou o Deus eterno, mas eu sou membro do corpo de Cristo. Eu vou orar por você, você vai ser curado. Criança estava lá doente, você desesperou, saiu correndo para o médico. Deus estava ali presente. Como é que Deus estava presente? Através de você. Pastor, nós precisamos levar Deus para aquela mulher, pastor. Precisamos levar Deus para aquela pessoa. Precisamos levar Deus para aquela vida, pastor. Ué, você não está lá? Você é membro do corpo de Cristo. Ele confirmou isso quando ele disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, ainda maiores. Você é Deus na vida daquela pessoa. Ela vai conhecer a Deus através da sua vida. Ela vai conhecer a Deus através de você. Porque você ora e o milagre acontece. Pastor, minha irmã está desempregada e ela não crê em Deus. Oh, que oportunidade de mostrar que o Deus que você serve. Arranja um emprego para ela. Ah, pastor, eu não estou conseguindo arranjar nenhum emprego para mim. E você acha que você está mostrando quem realmente você é? Você é de Deus? Quem é de Deus, diga amém. Então vai lá, arranja um emprego para aquela pessoa. Vai lá. Ah, pastor, como é que eu vou fazer? Ora a Deus. Ele vai abrir uma porta de trabalho para aquela pessoa. Usa o poder que há em você. Ô braço de Jesus. Ô pernas de Jesus. Ô mãos de Jesus. Ô boca de Jesus. Tudo isso é você. Membro de Cristo. Diz mais. Se isso é verdadeiro para as nossas obras, é igual verdadeiro para a nossa posição perante de quem? Espera aí. Se você é membro do corpo de Cristo, perante Deus, você não vale nada, é isso? Olha só, você é membro do corpo de Cristo. Você já entendeu que as mesmas obras você pode fazer porque você é membro de Cristo. Amém? Sim ou não? Agora, será que perante Deus você é o quê? Uma coisa de pouco valor? Uma coisa que não vale nada? Que não presta? Diante de Deus, Deus vê você com os mesmos olhos que vê Jesus. Pastor, isso não é verdade? É verdade. Não tinha preparado, mas só vou comentar, depois você confere. Em João 17, a oração que Jesus faz, ele diz: para que eles saibam que tu os amastes assim como o Senhor me amou. O mesmo amor que Deus tem por Jesus, ele tem por você, porque ele deu a vida de Jesus pela sua. O amor é o mesmo. Diante de Deus, você tem o mesmo valor que Jesus tem. A sua posição diante de Deus é a mesma.
Pastor, eu não acredito nisso. Depois você lê em Efésios, que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pastor, o que é se assentar nas regiões celestiais? Quer dizer que você tem um lugar diante de Deus, você é uma autoridade diante de Deus. Deus constituiu você assim. É para você usar isso em seu favor. E não deixar que o inimigo tome conta de você. Que mais? Diz assim, vamos ler de novo esse parágrafo? Se isso é verdadeiro para as nossas obras, é igualmente verdadeiro para a nossa posição perante Deus. Deus colocou-nos em Cristo, em quem temos... Diga, eu estou em Cristo. Deus nos vê em Cristo. Recebemos também da sua o quê? Plenitude. Pastor, eu ando meio fraco, eu ando meio vazio, eu acho que é por causa disso que o diabo está me vencendo. Não, irmão, você recebeu a plenitude de Cristo. Diga, eu estou cheio de toda a plenitude de Deus. Tudo que Deus é, está em mim. Eu acho que o diabo vai passar apertado com você nesses dias, hein? Amém, irmãos? Não vai dar mais mole para ele, não. Diz assim, esses fatos constituem em nossa confissão e pensamentos, e falamos, oramos e nos comportamos de acordo com a nossa confissão. Contar o que Satanás está fazendo em nossas vidas é negar o que somos em Cristo. Quando você toma conhecimento do que Cristo diz que você é, então age de acordo com isso, confessando o que ele fez por você, e isso glorifica a Deus e a sua palavra. Quando Jesus disse em Marcos 9, 23, parte B do versículo, tudo é possível àquele que crê, e queria dizer que tudo é possível ao crente, que grandes mestres ele nos... Mestre sobre quem? Sobre o diabo. Amém, irmãos? Jesus disse, tudo é possível que crê. Mas por que tudo é possível que crê? Ora, não é difícil de entender. Você é membro do corpo de Cristo. Você é um pedaço de Jesus. Jesus se manifesta através da igreja, de nós. Quando você vai e você faz uma oração para uma pessoa, um milagre vai acontecer, porque você é o próprio Jesus presente ali na vida daquela pessoa. Ele está em você, você é membro de Cristo, você está com Ele, Ele está com você. Por isso todas as coisas são possíveis aos que creem. De vez em quando me aparece um pastor, eu não sei se vai dar para fazer não. Irmão, tudo é possível que crê. Amém? Pastor, olha, está meio difícil, pastor. Pastor, como que o senhor vai fazer isso? Eu na hora nem sei como é que eu vou fazer. Mas eu simplesmente declaro, tudo é possível aquele que crê. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Agir, falar, pensar, de acordo com essa confissão, faz você viver a vida que Deus tem para você. Que é viver a vida de um verdadeiro filho de Deus. Deus não chamou você para ser escravo do diabo. Se o diabo está tirando você da presença de Deus, está levando você para outro lugar, pode ter certeza, você não entendeu o que Deus quer de você. Quando você entende, não, Deus quer que eu seja um filho de Deus. Não vai ser nem essa tentação, nem outra maior, nem outra tentação que vai me tirar da presença de Deus, porque quem domina sobre o diabo sou eu, não é ele que domina sobre mim. Eu sou membro de Cristo, eu posso ser usado por Deus. Eu posso ser uma bênção na mão de Deus. Aonde eu for, a presença de Deus vai estar. Oh, meu Deus. Como que tem gente que às vezes faz coisa errada? O pastor estava falando, o chefe estava falando. Olha, eu estou pensando em alugar um salão. Olha, o salão é muito grande para abrir uma igreja. Lá no bairro tal. Olha, é na rua principal, olha, vai ser uma benção. Depois você podia ir lá e olhar aquele salão. Aí levantou outro pastor, hein? E disse assim, não, pastor, não aluga o salão ali não, porque ali já foi uma boate. Ah, pastor, ali já foi uma boate, pastor. Olha, ali deve ser uma perturbação muito grande. Ora, se nós fôssemos lá, colocássemos a planta do nosso pé lá,
Quem é que ia dominar sobre lá? Os demônios que um dia usaram aquele lugar? Os demônios que um dia fizeram a festa naquela boate? Ou um filho de Deus botaria o diabo para correr e usaria aquilo, santificaria, abençoaria aquele lugar para ser usado em louvor a Deus? Ou será que o diabo tem alguma coisa desse mundo? Tem alguma coisa desse mundo, irmãos? Não. Esse mundo vai acabar em fogo? Vai ou não vai? Num piscar de olhos. Você que está salvo, você não vai ver essa destruição. Você vai estar nos braços de Jesus. Amém? Você que já entregou sua vida para Cristo. Mas acontece, irmão, que o diabo não tem nada. Deus deu para o homem, para o filho do homem. E aí a gente fala assim, eu botei uma lojinha, pastor. Eu botei uma lojinha lá. Mas lá naquela lojinha, pastor, me disseram que era um lugar que vendia artigos espirituais, aqueles apetrechos de feitiçaria, né? Pastor, lá naquela lojinha uma perturbação muito grande, pastor. Eu já fui roubado 5 vezes. Irmão, quem domina sobre Satanás é você. É ele que tem que sair. Teve uma época que a tentação estava meio forte do meu lado. E o diabo estava falando no meu ouvido que eu deveria sair da igreja. Que eu deveria sair da igreja. Aí eu, calculando direitinho lá na minha calculadora aqui da cabeça, eu botei os pingos nos i direitinho e tal, calculei. Eu falei, quem tem que sair é o diabo, não eu. Satanás, quem vai sair é você. E saiu mesmo. Amém, irmãos? Quem tem que sair é Satanás. Não é você que tem que sair da presença de Deus. Quem tem que sair é o diabo. É ele que tem que sair. É ele que tem que ser mandado embora. Quem domina sobre ele é você. Você é o corpo de Cristo. Leia aí comigo. O Cristo que vive em nós. O homem à destra de Deus, que me amou e morreu por mim, agora vive por mim. Ele foi a resposta de Deus ao clamor universal dos homens. Ele é Deus que se manifestou em carne. Jesus não era um filósofo buscando a verdade. Ele não era um reformador. Ele era um recriador. Não era um visionário. Era a luz do mundo. Ele nunca calculava. Ele sabia. Olha só quem é que habita em você. Olha só quem é que habita em você, que você é membro dele. O outro parágrafo, jamais se apressava. Ele não estava desesperado, né? Jamais temia, jamais mostrava fraqueza, nunca vacilou. Estava sempre o quê? Pronto, estava sempre certo, havia certeza em tudo que ele dizia, em tudo que fazia. Ele não tinha qualquer sensação de pecado em si e nem necessidade de ser perdoado. Ele nunca solicitou conselho, sabia por que viera, sabia de onde viera, sabia quem ele era, conhecia o Pai, conhecia os céus, sabia para onde ia, conhecia os homens, conhecia Satanás, não tinha nenhuma falta em si mesmo, nem limitação alguma em si mesmo. Olha só quem está habitando em você. Olha só quem está vivendo em você. A segurança que ele tinha, aquela autoridade no falar, você também pode ter. Essa certeza, Jesus não tinha dúvida em hora nenhuma. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Você, guiado pela palavra de Deus, nunca você vai precisar chegar e falar, irmão, o que será que eu vou fazer da minha vida? Irmão, você tem um conselho para mim? Você vai ser quem vai dar conselho. Amém, irmãos? É claro que a tarefa do pastor aqui é ajudar quem precisa. Mas acontece que você vai dizer, pastor, eu vou ajudar o senhor na tarefa do senhor. Eu vou ser uma bênção também nesse lugar. Esse Jesus que habita que vive em nós. E somos recriados em quem? Em Cristo Jesus. Estamos em Cristo. Somos membros dele. Jesus não sentia medo algum, não conheceu derrota, não recuou diante da dor e nem ao ser tratado brutalmente. Foi o mestre quando o prenderam, foi o mestre em seu julgamento, foi o Todo-Poderoso sendo apenas homem. Ele está em nós e Cristo vive em... Quando ele foi tratado daquela maneira, ele continuava sendo mestre.
Quando ele foi machucado, ferido, continuava sendo mestre. Quando a morte o cercou, ele continuou sendo todo poderoso, ele ressuscitou da morte. Ele e você são um só. A tentação está forte, a tentação está querendo derrubar, não mostre fraqueza. Mostre que você é membro do corpo de Cristo. Diga, Cristo vive em mim. Agora fala, diabo, toma cuidado, porque eu descobri a maior verdade da minha vida. Diga, eu sou membro do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Coitado de Satanás, já está batendo o joelho de medo. Amém, irmãos? Deus acreditou em você e fez você membro do corpo dele. O outro lado da folha, por favor, lá em cima. A parte de trás da folha, lá em cima. Alguns versículos que eu coloquei para você meditar. Para que Cristo habite. De que maneira? Pela fé. Espera aí, pastor. Cristo habita em mim? Habita. Desde que você esteja agindo pela fé. É você crer na certeza da palavra. Pela fé no vosso coração. O outro versículo. Cristo em vós. Esperança de quê? Eu não vou ficar me olhando dentro de um caixão. Eu não vou ficar fechando os olhos para me imaginar lá no meio dos perturbados, não. Eu não vou ficar me imaginando sendo derrotado pelo Satanás, não. Eu não vou fechar os olhos e vou ficar me vendo lá numa cama de hospital, não. Eu tenho a esperança da glória, porque Cristo vive em mim. Quando eu fechar os meus olhos, eu vou me ver lá com Jesus. Eu vou me ver no meio dos homens bons. Eu vou me ver servindo a Deus. Eu vou me ver dando um prejuízo tremendo na obra do diabo. Eu tenho a esperança da glória. Diga com fé, eu tenho a esperança da glória. Porque Cristo vive em mim. Diz assim, olha, Cristo que é a vossa o quê? Vida. O outro agora, mas vós sois dele, e em Jesus Cristo. Jesus Cristo está em... Todos esses versículos falam da grandeza que há no membro do corpo de Cristo. Continua lendo. Esses não são fatos quase atordoadores? Amém, irmãos? Quando a igreja começa a perceber sua posição em Cristo e em que Deus nos tornou através de seu Filho, começa a confessar esse tipo de confissão. Em vez de falar em suas fraquezas, em suas faltas, em sua incapacidade e em suas enfermidades, ela se tornará novamente o corpo invencível de Cristo. Ela ocupará novamente o seu lugar como igreja do Novo Testamento, avançando nesse triunfo glorioso da fé. Então, peraí. Quando Satanás prende a igreja, ele está prendendo a quem? Fala aí, você entendeu o que eu perguntei? Quando Satanás está prendendo a igreja, ele está prendendo a quem? Quando ele está prendendo você, ele está prendendo a quem? Então, em vez de deixar Satanás exercer domínio sobre Jesus, você mostra que é Jesus que exerce domínio sobre ele, e Jesus está em você. Quando a igreja descobre esses fatos, ela para de ter aquela luta espiritual. Irmão, aonde está escrito na Bíblia que você seria vencido? Aonde está escrito na Bíblia, na palavra do Deus verdadeiro, que você seria vencido? Quando a igreja percebe que não existe lugar que está escrito que nós seremos vencidos, que só existe lugar que diz que nós somos membros de Cristo e Cristo é invencível, que ele venceu o diabo, ela passa a viver dessa maneira. Uma vida vitoriosa, a vida que Deus separou para ela. Sabendo de sua relação com quem, irmãos? Com Deus, relação de intimidade, e de sua posição como crente recriado em Cristo. Que mais? Você deve lembrar-se de que foi autorizado a empregar o seu nome. Esse nome controla Satanás, suas obras, e foi dado legitimamente a todo crente para que o empregue. Diabo, você não vai me vencer com essa tentação. Eu ordeno a você que pegue essa tentação do inferno e saia.
Você, demônio, que estava lançando esse laço. Você pode pegar esse laço do inferno e sair. Pode pegar essa armadilha sua, Satanás, que eu não vou cair nela. Você pega essa armadilha e saia do meu caminho. Pode saindo no nome de Jesus. Que mais? Em meu nome expulsarão demônios. Está falando com você. Se podemos expulsar demônios, podemos expulsar tudo que ele traz. O que Satanás traz? Morte, doença, miséria, desemprego, destruição da família, contenda. Qualquer coisa que ele traga, você pode desfazer dela. Nós lemos lá no começo, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras de quem? Do diabo. Glória a Deus que o diabo não tem domínio sobre a minha vida. Amém, irmãos? Você liga a sua fé com a minha? Sim ou não? Você crê como eu creio? Então vamos lá, diz assim: lembre-se, Satanás está eternamente o quê? Derrotado. E você é membro do corpo de Cristo. Se você admitir que Satanás te venceu, você está admitindo que ele pode vencer a Jesus. Você é um instrumento de Deus. Não seja amanhã ou depois uma mula ou então um cavalo do diabo, o enganador. Não dê esse gostinho ao diabo de dizer que em você ele venceu a Deus. Amém, irmãos? Não dá esse gostinho para o diabo, não, de dizer que na sua vida ele venceu a Deus. Hoje você é um instrumento, você é uma bênção, você é uma promessa de Deus. Você é uma coisa maravilhosa que Deus fez nas nossas vidas. Hoje você está sendo usado por Deus. Pastor, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu não sei. Acho que amanhã eu vou estar lá no meio dos maus elementos, eu vou estar lá traficando, eu vou estar lá roubando, eu vou estar lá destruindo, eu vou estar lá na prostituição. Está amarrado. Hoje você é um instrumento de Deus, não se torne uma mula no cavalo do diabo para ficar montando garupa em você. Hoje você é honesto, você é uma bênção, as pessoas podem confiar em você. E amanhã, você vai estar tirando o que é dos outros? Roubando? Mas pastor, porque a tentação está muito forte. Irmão, lembre-se de Satanás como eternamente derrotado. Meu Deus, eu posso já pensar como vai ser glorioso a eternidade na tua presença. Eu posso já pensar, já crer nos dias maravilhosos que eu vou passar aqui na terra servindo ao Senhor. Eu não vou cair, eu não vou ser derrubado, não vai ter nada que consiga me tirar da presença do Senhor. Não tem demônio que consiga me tirar da presença do Senhor. Meu Deus, eu te agradeço, vai ser maravilhoso. Eu vou estar cada dia melhor, porque Satanás não exerce domínio sobre mim. Ele não vai conseguir o que ele quer. Eu não vou dar para ele esse prazer de dizer que na minha vida ele venceu a Deus. Hoje você entrega suas mãos para poder levantar em ação de graça a Deus. Amanhã suas mãos vão ser usadas para roubar alguma coisa de alguém? É as mesmas mãos que você está levantando hoje em ação de graça, você vai usar para ferir uma pessoa daqui a um tempo? Para entregar prostituição? O mesmo corpo que você está oferecendo para Cristo hoje, amanhã você vai entregar para o diabo usar você? No pecado, na sujeira? O mesmo corpo hoje, que é uma glória para Deus, é parte do mesmo de Cristo, você vai entregar para o diabo usar ele? Você é uma glória para Deus. Você tem que simplesmente começar a visualizar os dias de glória, a esperança da glória, e não que você não está aguentando, eu acho que dessa eu não passo, eu acho que eu não vou aguentar muito tempo não, porque as coisas estão muito difíceis. Não, Satanás, você está amarrado. Eu não vou dar esse gostinho para você dizer que na minha vida você venceu a Deus. Não! A minha vida vai ser um testemunho de que Deus é todo poderoso. Amém, irmãos? Quem crê, diga amém? Esses últimos versículos não faziam parte do estudo original. Mas eu senti no coração que eu deveria colocá-los aí. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Leia em voz alta. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo?
Eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta, ou então de uma meretriz? Absolutamente não. Eu vou pegar o membro de Cristo e vou entregar para o diabo usar? Demônio, não vou dar esse gosto para você não. Você não vai montar cavalo em mim não, diabo. Eu sou um filho de Deus, não vou andar de 4 para você não. Eu sou um filho de Deus e não vou andar de 4 para o diabo. Em nome de Jesus, sou eu que domino sobre ele. Eu não vou pegar agora os membros de Cristo. Porque a tentação... Quer saber de uma coisa, irmão? Esse negócio de você ficar pensando nessas coisas sujas, esses pensamentos que pairam na sua cabeça, você tem que dar um jeito nisso, irmão. Pastor, mas quem controla os pensamentos? Você. Começa a pensar na gloriosa herança que você tem em Cristo. Em vez de ficar pensando coisa suja, que amanhã ou depois você pode não estar na igreja mais, que amanhã ou depois você pode cair na tentação, em vez de ficar pensando isso, pensa o que a palavra diz. Pensa a verdade que há em Cristo, que você é um membro do corpo dele. Você não vai botar o diabo para correr. Versículo 16. Ou não sabeis que o que se une a uma o quê? A prostituta forma um só corpo com ela. Às vezes a pessoa acha que está fazendo grande coisa se prostituir, né? O cara acha que ele é machão. Se ele pegar uma mulher e dar um dinheiro para ela e for lá e ter um ato com ela, o ato sexual com aquela mulher. Mas coitado, ele acha que ele é machão, mas ele não é não. Porque está se deitando com todos os outros homens que deitaram com aquela mulher. O que está escrito aí? O que se une a uma prostituta torna-se um só corpo com... Quando aquele homem deita-se com aquela prostituta, ele está se deitando com todos os outros homens que se deitaram com ela, porque ela se fez um só com os outros homens também. Então ele acha que é machão, mas ele não sabe que está deitando com um monte de homem. É uma vergonha para ele. Se ele fosse machão mesmo, ele parava com isso. Tinha uma mulher só. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. E no versículo ainda 16, da metade em diante, porque como se diz, serão dois e uma só carne. Agora com bastante empolgação, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Você e Deus são um só. Você e Deus são um só. Você se uniu com Cristo. Não tem jeito. O diabo conseguir ver. Pode falar. Satanás, para você conseguir me vencer, você tem que ter conseguido vencer a Deus. E você não tem essa bola toda. Você não vai conseguir isso. Eu e o Senhor somos um só. Para você conseguir me vencer, você vai ter que vencer a Deus. Mas você não tem condição de fazer isso. Em mim você não vai vencer a Deus não. Amém, irmãos? Eu não vou entregar meu corpo que hoje está sendo usado para louvor de Deus. Eu não vou entregar para sujeira não. Essa tentação não me vence não. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você precisava de ouvir isso. Eu acredito que Deus tornou você uma pessoa mais forte, mais certa também da sua decisão por Cristo, mais certa de que você realmente quer estar com Deus, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé?